na coleção de invertebrados Paulo Young, da Universidade Federal da Paraíba. É uma coleção importante no Brasil e tem uma longa história de mais de 40 anos. Ela começou modesta, coincidindo mais ou menos com a fundação do curso básico de biologia da universidade em 1975, onde duas professoras começaram fazendo coleções locais de moluscos e de crustáceos. E quando uma dessas professoras, a professora Conceição, deixou a universidade para morar nos Estados Unidos, abriu uma vaga e eu fui chamado para ocupar a posição dela. E logo depois da minha chegada na universidade, em 1979, eu coordenei um grande projeto institucional financiado pelo CNPq, que visava a preservação e a expansão das coleções de animais brasileiros. E nesse grande projeto, de 2 anos de duração, nós fizemos coletas de invertebrados marinhos, principalmente da zona entre marés, em toda a região norte e nordeste do Brasil. Isso é um dado muito importante e exclusivo dessa coleção. Eu não tenho conhecimento de outra coleção zoológica que tenha uma abrangência de amostragem como a nossa tem. E ela amostrou com esse projeto uma das regiões mais carentes de informações sobre a nossa fauna, que é justamente a região norte e nordeste do Brasil. Então, nesse sentido, a coleção é única no Brasil e muito importante para pesquisas básicas em zoologia. Hoje, a coleção, como toda coleção, ela continua incorporando material proveniente de projetos, de coletas de professores, alunos, de todos os níveis de formação, desde iniciação científica até pós-doutorado. Então, a coleção continua crescendo, mas com essas características especiais que eu descrevi, ela se torna uma coleção bastante importante para o futuro, né? E como ela tem uma história muito grande, um tempo muito grande, ela vai ser importante para documentar certas mudanças da fauna ao longo do tempo e no futuro. Com relação ao nome, nós tivemos um pesquisador chamado Paulo Young, que foi aluno de mestrado logo no início do nosso curso de pós-graduação, e ele contribuiu bastante nessa fase inicial de coletas fora do estado da Paraíba, ao longo da costa norte e nordeste. Ele, então, quando ele faleceu, há alguns anos atrás, num acidente automobilístico trágico, porque foi justamente coletando material na região nordeste do Brasil, e ele já era um professor de destaque na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então foi uma perda muito grande para a zoologia brasileira, e aí nós resolvemos nomear essa coleção em sua homenagem, por isso o nome Paulo Young. A ênfase da coleção é na zona entre marés, que é onde foi mais fácil fazer as coletas, embora nós tenhamos alguns mergulhos. A maior parte da coleção foi feita coletando animais quando a maré baixa, durante as marés de cisígia, que são aquelas marés mais pronunciadas na lua cheia e na lua nova, onde o mar sobe e desce quase uma diferença de quase 2 metros. Então, nesses pontos de maré mais baixa, muitos animais que normalmente são infralitorais, eles são
temporariamente descobertas. Por um período curto, de 1 hora, 2 horas, nós temos acesso a essa fauna que é típica da zona infralitoral. Então nós vamos ali com as próprias mãos, reviramos pedras, coletamos blocos, quebramos com martelos, por exemplo, e conseguimos com isso separar animais dessa região. Agora, essa coleção, por ter documentado uma fauna há 35 anos atrás, ao longo de toda a costa norte e nordeste do Brasil, certamente vai servir como referência para estudos de ocupação desordenada do litoral. A gente sabe que no Brasil as zonas costeiras são as mais devastadas. A ocupação humana é muito maior ao longo das costas do que nas regiões do interior. Então, certamente, ao longo desses 30 anos, muitas regiões já foram modificadas por edificações de natureza antrópica, de ocupações de casas, restaurantes, e isso altera a fauna e muitas espécies deixam de existir onde elas viviam naturalmente. O curador é responsável pelo cuidado à coleção. Isso significa cuidar da sua preservação ao longo do tempo. É muita coisa envolvida na curadoria, não acaba nunca esse trabalho, porque sempre tem material novo chegando, material já coletado tem que ser periodicamente examinado para ver se ele não está evaporando o líquido preservador, então isso precisa ser completado, esse nível, para que o material não seque, e isso então é um trabalho bastante intenso e exige um tempo muito grande do pesquisador. Não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de equipe, e nesse sentido a coleção depende da existência de um grupo de pesquisadores, onde cada um possa dar a sua contribuição individual. Então o curador procura atribuir tarefas para todos os alunos que trabalham, professores que trabalham com a coleção. Então, dentro do interesse de cada pesquisador, de cada aluno, ele procura deixar a sua especialidade bem organizada na coleção. A gente pede para que cada aluno deixe a sua parte, o seu grupo de especialidade bem cuidado na coleção. Uma outra atividade que exige bastante do pesquisador é atender pedidos de empréstimo de material para vários outros pesquisadores no país ou fora do país que estejam interessados em examinar material aqui depositado. A importância da coleção é principalmente de cunho básico, científico básico. Isso porque nós não temos ainda um conhecimento da fauna da Paraíba nem do Nordeste. Nós não sabemos que animais nós temos, exceto alguns animais grandes e chamativos. Nunca foi feito o estudo de vários grupos menores que precisam ser ainda catalogados, publicados na forma de listas, para que a comunidade conheça a nossa fauna. Esse levantamento básico vem sendo feito há 40 anos e não está completo, obviamente, porque depende da dinâmica de trabalhos da equipe envolvida. E eu posso acrescentar que nos últimos anos, na última década, houve um aumento muito significativo de pesquisas relativas a esses animais, como consequência do nosso curso de pós-graduação,
onde os alunos podem escolher grupos específicos nos quais se especializar para suas dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, com isso, finalmente, a gente está chegando, 40 anos depois do seu início, num ponto onde a gente pode começar a publicar de forma mais sistemática tudo que nós conhecemos e levantamos ao longo desse tempo. A coleção, dada a sua história, é basicamente de animais marinhos, mas ela não se restringe aos animais marinhos, ela inclui também alguns grupos terrestres, como isópodos, como minhocas terrestres, só exclui dois grandes grupos, os vertebrados e os insetos, que são grupos grandes e que têm outras coleções específicas para acomodar essas coleções. Então, do ponto de vista da diversidade, ela abrange um segmento importante da nossa fauna. E é importante também esse segmento porque inclui vários grupos menores, menos conhecidos do público, animais pequenos, às vezes microscópicos, que muitas vezes são esquecidos nesses levantamentos básicos de fauna e flora no país, né? Porque os animais paradigmáticos, como vertebrados grandes, são geralmente muito visados e se esquecem que há uma grande parte da diversidade sendo extinta pelo homem, sem nem se conhecer as espécies. Elas são extintas antes mesmo de serem descritas pela ciência. Então, nesse sentido, também essa coleção é um armazenamento muito importante da fauna brasileira até esse ponto.